Rodrigo, muito bom dia para Bom você, dia, bem-vindo Débora. aqui à nossa programação. Bom dia, obrigado pelo convite. Rodrigo, vamos lá, né? Quando a Úrsula diz que a União Europeia está à beira de um acordo com a Índia, a gente está falando de um acordo estratégico nesse momento, comercial, ou isso está muito mais ligado a uma questão realmente de estratégia geopolítica para reduzir essa dependência da União Europeia de uma potência econômica tão gigantesca que é os Estados Unidos e que tem agora ditado os rumos, né, da economia global? Bom, de fato, esse acordo é um acordo histórico, caso ele venha a ser concretizado, né? Primeiro, pelo peso econômico dos dois países. É um mercado consumidor gigantesco. E também tem a questão estratégica, né? Hoje em dia, quando a gente fala de acordos comerciais, os acordos comerciais eles ajudam a dar o que a gente chama, em ciência política, de autonomia estratégica, que é a capacidade de você não ficar só limitado à dependência de um país específico. Então, quando a União Europeia faz esse acordo com a Índia e consegue fazer esse acordo com o Mercosul e consegue sinalizar que está fazendo esses acordos próximos um do outro, ela mostra que, na verdade, toda essa bravata do Trump, ela tem uma consequência, que a consequência é empurrar os outros países para fazer acordos entre si. Então, não só o acordo com a Índia, que é um acordo gigantesco, mas também o próprio fato de ser um acordo que está sendo finalizado junto com a finalização do acordo do Mercosul e com a assinatura mais importante, e isso traz um peso político gigantesco, certamente, para além do peso econômico, que é gigantesco também. Peso econômico que a gente tem nesse momento, esse movimento da União Europeia em relação à Índia, indica que esse eixo comercial global, Rodrigo, na tua visão, ele está se deslocando do Atlântico nesse momento para o Indo-Pacífico? E aí eu te pergunto isso porque não é só a União Europeia que tem olhado para a Índia, o próprio Brasil, né, tem tentado já estabelecer essas relações comerciais, expandir essas relações comerciais, Rodrigo. A gente tem um deslocamento nesse momento desse comércio global? Sim, com certeza. Esse deslocamento ele já vem acontecendo há um certo tempo, mas eu diria que o momento em que nós vivemos agora, ele propicia ainda mais que esse deslocamento se acelere. Então, lá no passado, por volta do começo do fim dos anos 2000, começou-se a ser falado de um acordo transpacífico, que era um acordo gigantesco e por vários motivos esse acordo teve vários entraves. Então, desde aí do começo dos anos 2000, a gente tem uma guinada muito forte comercial por parte da União Europeia, por parte dos Estados Unidos, para acordos de comércio mais agressivos, para a América Latina, para todos os lugares, mas em especial para o Indo-Pacífico e para a Ásia, né? Então, esse processo ele já tem acontecido há muito tempo. O que acontece aqui é que, nesse momento geopolítico, que a gente chama de geopolitização do comércio global, esse movimento ele se torna ainda mais célere, porque grandes players como a União Europeia, elas se veem forçadas a fazer concessões para conseguir ter acordos de comércio com países do Indo-Pacífico e da Ásia. E isso facilita também esses acordos. Antes, no começo dos anos 2000, até o final dos anos 2000, era um pouco mais difícil conseguir certas concessões da União Europeia em certos aspectos, por exemplo, voltados a desenvolvimento sustentável. Ainda eles têm uma posição muito rigorosa em relação a isso. Mas o próprio acordo da União Europeia com o Mercosul mostra que os negociadores brasileiros, os negociadores do Mercosul, conseguiram extrair algumas concessões da União Europeia que vão ser replicadas por outros parceiros. Então, a Índia, ela vai querer as concessões que a União Europeia deu para o Mercosul. E nesse processo, ela vê uma oportunidade estratégica para conseguir esse acordo e a União Europeia vê uma porta de entrada mais forte ainda para o Indo-Pacífico e para a Ásia como um todo. Bom, além dessa tentativa aí de novo acordo comercial entre a União Europeia e a Índia, a gente teve a Ursula von der Leyen enfatizando, e aliás, foi a primeira coisa que ela enfatizou na sua fala, né, nessa terça-feira, foi o acordo celebrado entre o Mercosul e a União Europeia, o que constrói uma nova, né, Europa, uma Europa mais independente. Independente de quem exatamente nesse momento. Por quê? Não dá para a gente desconsiderar que temos dois autores nessa história, além dos Estados Unidos, a China, né? E um novo desenho desse comércio global saindo do papel. Esse reconhecimento da von der Leyen, desse acordo com o Mercosul, é um sinal positivo para os próximos passos, Rodrigo? Porque a gente precisa lembrar
que ainda tem um chão pela frente para a gente andar com esse acordo Mercosul-União Europeia, né? Sim, com certeza. A batalha está por vir ainda, a grande batalha está por vir, que vai ser no Parlamento Europeu. Então, as coisas estão mudando muito rápido, mas com base nas experiências de acordos anteriores, a gente espera algum tempo até o Parlamento conseguir aprovar esse acordo, ainda que ele tenha uma implementação faseada, né? Então, tem aí alguns passos a serem dados, né? Alguns acordos comerciais, eles demoram anos para serem aprovados pelo Parlamento Europeu. A discussão ela é muito acalorada. Então, se você pega, por exemplo, as discussões da União Europeia em relação aos agricultores, o Parlamento Europeu ele vota com os agricultores, uma grande parte dos assentos vai com os agricultores europeus. Então é muito difícil conseguir essa aprovação de maneira célere no Parlamento Europeu. Só que o que que isso significa, né? Isso significa, novamente, que as pressões geradas pelos Estados Unidos, pela China, de uma certa forma, e pela Rússia também, elas geram efeitos que são quase homeostáticos, quer dizer, elas são de reequilíbrio. Se você está tentando fazer algo de maneira mais acirrada de um lado, tentando puxar mais a mão de um lado, ser mais protecionista de um lado, ser mais nacionalista, gera esse medo dessa retranca protecionista que faz com que os países consigam começar a conversar entre si. Mas, novamente, a grande batalha, como você bem apontou, ela ainda, eu diria, está por vir, que é a batalha no Parlamento Europeu. Isso para o acordo Mercosul e também para o acordo com a Índia, caso ele venha a ser finalizado e assinado. Perfeito. Conversamos aqui com Rodrigo César, professor da Escola de Relações Internacionais da FGV. Rodrigo, muito bom dia para você. Boa quarta-feira. Obrigada pelo seu tempo. Até uma próxima. Obrigado.